noite, Hope. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Tem alguém nos visitando pela primeira vez hoje? Alguém pela primeira vez? Ali. Sejam bem-vindos para cultuar nosso Senhor junto conosco, a esse Deus maravilhoso que nos ama. Amém. Antes de iniciarmos aqui a palavra, queria deixar aqui um convite a todos que têm acima de 28 anos de idade, solteiros, divorciados. Nós vamos, a partir da última quinta-feira desse mês, dia 27, se eu não me engano, nós vamos nos reunir como um grupo de conexão. Nós já temos alguns grupos de conexões, mas esse grupo será diferente. Será pessoas 28 anos de idade para cima. Não importa se tem 50, 40, 30. Pessoas solteiras, divorciadas, que querem se reunir conosco para ter experiências, trocar informações, participar de um lanche junto, orar junto, meditar na palavra de Deus. Então, eu já conversei com alguns irmãos e algumas irmãs, alguns já me deram o ok, deve ter em torno de 10 pessoas entre irmãos e irmãs. Se eu não falei com você ainda que está aqui, se você desejar participar, ou me procure no final do culto, ou na quarta-feira, no culto de Quarta de Esperança, você também pode me procurar e dar seu nome, tá bom? Mas gostaríamos de reunir um grupo bacana para ter essa conexão, esse contato e se conhecermos melhor, tá bom? Então, dia 27 será o nosso primeiro encontro, vai ser aqui mesmo na igreja, vai ser aqui mesmo, tá bom? Nós vamos então para a mensagem e nós vamos continuar com o nosso tema do mês, a suficiência de Cristo para os conflitos da alma. Nós vamos falar hoje sobre a ansiedade. Se você puder abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. É um texto conhecido daqueles que manejam bem a palavra, né, de Deus. É um texto conhecido. Fala de Marta e Maria. O texto diz assim, ó: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de nos reunir para cultuar o Teu nome, adorá-lo, glorificá-lo, prestar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Somos gratos pelo Teu amor, Tua misericórdia, que a cada dia nos alcança. Nos abençoe por meio da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. John Charles Riley disse no século XIX que o crente, aquele que crê em Jesus,
é o povo mais feliz da terra. Ele falou uma verdade ou não? Ele falou que o crente é o povo mais feliz da terra. E eu acredito nisso. E ele mesmo passou por tanta luta e tanta dificuldade, que mesmo a tantas situações, ele ainda disse: o crente é o povo mais feliz da terra. Mas isso não quer dizer que algum dos nossos irmãos, ou eu, ou você, possa, em determinado momento da vida, passar por essa situação, pela ansiedade. A OMS, fez uma pesquisa no mundo e chegaram à conclusão que aproximadamente 5% da população do mundo, e nós somos hoje em 8 bilhões de pessoas, 5% dessas pessoas sofrem terrivelmente de ansiedade e depressão. E o caso do Brasil é pior. No Brasil, se descobriu que 9% da população brasileira, é muita coisa, 9% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade e depressão. Eu nunca acreditei que nós somos a geração dos ansiosos, como as pessoas falam. Eu olho para a Bíblia e vejo que há 2000 anos atrás, uma mulher, uma dona de casa, podia estar ansiosa. Há 2000 anos atrás, que nós não tínhamos luz elétrica, rua asfaltada, não tínhamos medicina quase zero, não tínhamos nada de modernidade. A mulher cumpria um papel do lar somente. E hoje a mulher ocupa, e deve ocupar mesmo, lugar em toda a área da sociedade. Quem já pegou avião aí que era uma mulher comandante? Alguém já pegou? Felipe já pegou, Já pegou uma mulher comandante no avião? Eu já peguei. Agora você imagina, naquela época, 2000 anos atrás, que a mulher era do lar, ela podia ser ou passar por um momento de ansiedade. E agora imagina hoje, que as nossas tarefas aumentaram. Então a ansiedade, ela sempre existiu. E agora, mas imagine hoje que a mulher está atuando em todas as áreas, os homens também. Nós temos informações mudando a cada... Quando eu trabalhava na empresa, você tinha que fazer um curso de reciclagem no software que nós usávamos a cada 6 meses, porque mudava a cada 6 meses, você tinha que se atualizar. E eu estou vendo que hoje a informação está mais rápida ainda do que alguns anos atrás. E a nossa cabeça tem que acompanhar tudo isso. Esse é o problema. Se não bastasse, nós temos 1 milhão de problemas na nossa sociedade. Temos problemas na economia do Brasil, na política. E para onde você olha, talvez seja o momento de você ficar realmente ansioso. Então, mesmo o crente sendo o povo mais feliz da terra, e eu acredito que seja, porque é o único povo que tem esperança na vida eterna. Eu ainda acredito que essas pessoas, devido à situação que enfrentam no mundo,
é possível que essas pessoas enfrentem a ansiedade, como a nossa irmã Marta. Porque o problema não estava necessariamente no que Marta estava fazendo, mas naquilo que estava fazendo com Marta. O problema não era só ela. O problema eram as situações que ela enfrentava na vida. Se as mulheres hoje acham que sofrem, né, e muitas sofrem mesmo, né? Eu já falei várias vezes aqui o absurdo, né, das mulheres sendo espancadas, feminicídio. Isso é vergonhoso. E eu, como homem, tenho vergonha disso. Então o problema não era o que Marta estava fazendo, mas o que a situação estava fazendo com Marta. Isso é perigoso. E ela não deixou, ou ela deixou que isso dominasse o coração dela. Então Lucas diz que ela estava agitada, de um lado para outro, com muitos serviços. Pensou numa casa. Coitada dessa irmã, cuidando de uma casa, ela já estava preocupada, ansiosa, com tanta coisa para fazer. Agora imagine, né, as pessoas que acordam cedo, dormem pouco, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar, depois tem que chegar em casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho. Por isso que a mensagem do Evangelho, irmãos, ela nunca vai envelhecer. A mesma mensagem de 2000 anos atrás é necessária para nós hoje. É necessário, esta mensagem simples é necessário para nós hoje. Porque nós não percebemos quando nós começamos a abraçar tanta coisa para fazer. E Jesus identifica o que está acontecendo dentro dela. Lucas fala uma coisa, mas Jesus identifica: Marta, Marta, andas ansiosa. Com muitas coisas. Irmãos, o nosso coração, o nosso cérebro não foi programado ou não foi feito para isso. Deus não nos criou para isso, para viver desse jeito. Tenha certeza disso. Então, essa palavra que Jesus fala no grego é perispão ou perispal, que transmite a ideia de estar sendo puxado por diferentes direções. Então, a ansiedade faz isso conosco. Ela ocupa tanto o nosso coração, tanto a nossa mente, que nós não damos conta. Ela puxa-nos para cá, ela nos leva para cá, leva para lá, vai para lá, e a gente fica desesperado. Não temos mais controle da nossa própria vida, não temos mais controle do nosso coração. É isso que Jesus está falando para Marta. Marta, você perdeu o controle. E quando nós perdemos o controle, nós ficamos desse jeito, ansiosos, demasiadamente preocupados. Maria estava diante das mesmas circunstâncias. Eram irmãs, ela estava na mesma circunstância, da mesma casa, diante das mesmas pessoas. Mas enquanto Marta estava agitada e preocupada com o feijão, com o arroz, com a carne, com a casa, com o chão, com as panelas para lavar, com a roupa para pôr no varal, Maria estava aos pés de Jesus. Então, esse contraste nos ensina que o descanso da alma depende
de uma coisa, da presença de Cristo. Nós precisamos entender que nós não somos só o povo mais feliz da terra, mas que nós temos a pessoa que nos ajuda em todo e qualquer momento aqui na terra. Porque se nós esquecermos isso, é possível realmente que o cristão esteja ansioso demais. Então eu separei 3 pensamentos aqui para nós nessa mensagem. Primeiro, sobre a ansiedade. A ansiedade escraviza. Pessoas ansiosas se tornam escravas da situação. É o que aconteceu com Marta. Ela começou servindo, mas terminou sendo dominada pelo serviço. Marta é o tipo de pessoa que não sabe a hora que tem que parar. Eu lembro uma vez que eu estava no final do culto, cumprimentando os irmãos. Tchau, irmãos, tchau, Deus abençoe, boa semana. Até quarta, que era o nosso culto de oração de quarta-feira. Até quarta, uma irmã chegou para mim: pastor, eu não consigo vir quarta. Eu falei: opa, por que você não consegue vir quarta? Ah, que eu tenho muita coisa para fazer em casa. Eu falei: mas a quarta é diferente da segunda? É diferente da terça? É diferente da quinta? É diferente da sexta? Como dona de casa, é diferente do sábado? Do domingo? Por que você não pode vir a quarta-feira? Porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Mas na segunda você não tem um monte de panela para lavar? Você não tem um monte de roupa? Você não tem um monte de coisa? Você não tem os filhos para cuidar? Todos os dias nós temos, querido. Ela estava se deixando ser controlada por todas as situações, e nem naquele momento que ela podia ter um alívio, nem naquela quarta-feira que ela podia ter um alívio e falar: panela, não quero saber de lavar panela hoje. Não é verdade? Fica para quinta essa panela aí. Eu vou para a igreja orar. Eu vou para a igreja derramar meu coração ao meu Senhor. Eu vou para a igreja aprender mais da palavra de Deus. Eu vou para a igreja adorar o Senhor. Já não basta a segunda, a terça, a quinta, o sexto, o sábado. Quarta-feira é dia de ir na igreja. Ela se deixou. Eu sei que ela ama Jesus. Eu sei, eu conheço ela. Fui pastor dela quase 2 décadas. Eu sei que ela ama Jesus, eu sei que o esposo dela ama Jesus, que os filhos dela amam Jesus, eu sei, eu os conheço. Mas ela é como Marta, se deixou levar pela escravidão das coisas que tem que fazer. Então, a ansiedade escraviza, irmãos. Se livre disso. E a pregação dessa noite é para isso, para te libertar disso, para que Jesus te liberte nessa noite. Segundo, a ansiedade rouba a alegria. Lembra que eu falei? O crente é o povo mais feliz da terra, mas a ansiedade é terrível. Ela pode roubar a nossa alegria. Porque a felicidade é uma coisa, a alegria é outra. A alegria é o que nós vivemos naquele momento. A felicidade do crente é uma coisa eterna. Mas a alegria é aquilo que nós temos no dia a dia, nos nossos relacionamentos. Quando nós estamos com a nossa família, quando nós estamos numa viagem. Imagina você numa viagem do lua de mel, e você ansioso, preocupado. Que bela lua de mel vai ter, né?
A ansiedade rouba a alegria. Jesus estava lá. Olha o comportamento de Marta. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha servindo? Ela está amargurada. Olha o que a ansiedade faz. Ela estava servindo Jesus, mas já não havia alegria no serviço. Jesus está aqui, eu tenho que ficar fazendo comida para Ele. Jesus está aqui, então eu tenho que ir lá fazer um lanche lá, tenho que fazer um suco de maracujá para Jesus, né? Já estava fazendo sem alegria. Havia irritação no coração dela, nas palavras dela. Ela estava se comparando com a irmã. Estava frustrada. Olha que ponto que o crente pode chegar, irmãos. E essa família aqui é uma família maravilhosa. Eu sei que Marta ama Jesus. Eu acredito que essa família era a família que mais amava genuinamente Jesus. E que Jesus sentia muito bem estar nessa casa. Mas a ansiedade pode afetar nós também. Olha o que ela fala para Jesus. Senhor, não te importas? Ela está questionando Jesus. Ela acha que Jesus está indiferente com a situação dela. Minha irmã me deixou sozinha. O que a ansiedade fez? Conseguiu transformar o serviço em peso. Transformou a situação num problema para ela. Servir Jesus agora é um peso para o ansioso. Tem que ir na igreja. Tem que trabalhar na igreja. Tem que servir na igreja. Enquanto um monte de gente não faz nada. Terceiro, a ansiedade inverte as prioridades. Pessoas que ficam para lá e para cá, ansiosas, essa é a ideia da ansiedade. Pessoa seja arrastada para todo quanto é lado, ela tem na cabeça 1 milhão de coisas. Ela não consegue se concentrar em nada. Então ela vai puxada para lá. Não, eu tenho que cuidar disso agora. Não, eu tenho que cuidar disso. Não, eu tenho que cuidar daquilo. Como é difícil dar conta de tudo. Mas você não tem que dar conta de tudo. Aonde está que você tem que dar conta de tudo? Eu já vi gente. Eu trabalhava numa multinacional. E um diretor de 40 e poucos anos caiu assim, ó. Pum. 40 e poucos anos. Caiu. Dentro da empresa. Claro, o cara quer controlar uma multinacional inteira. Quem consegue? Quase morreu. Não morreu, mas quase morreu. Eu sou diretor, então eu tenho que, cuidar. Não, meu amigo, calma. E lembre-se, se você morrer, ela vai lá colocar na internet agora, que antes era... Vai colocar na internet que a GM está precisando de um diretor assim, 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 e vão arrumar outro rapidinho. Morreu. Meu primo era gerente nessa mesma empresa. Um dia começou a passar mal, foi no médico, mas ele falou, você está em depressão, está com ansiedade, transtorno não sei das quantas, transtorno não sei o quê. O cara estava inchando, ó. Isso aqui, ó, estava ficando, O médico falou, olha, ou você muda a sua vida, ou você vai morrer. Você vai morrer se você não mudar a sua vida. O cara falou assim, Elias não está aguentando mais. Ou você muda, ou você estabelece prioridades, ou você realmente não vai dar conta. Você acha que Jesus te chamou
para te colocar um fardo em você? Jesus chamou alguém para colocar fardo? Ele chamou para tirar fardo. Ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Ele não chamou ninguém para falar assim: olha, eu vou te escravizar agora. Você tem que orar 10 Pai Nosso, 100 não sei o que, 100 não sei o que lá, 10 não sei o que. Jesus chamou alguém para isso? Jesus nos chamou para descansar primeiro. Descansar. Então a ansiedade inverte prioridades. Marta está inquieta, ansiosa e te preocupas com muitas coisas. Por que você não foca no que é importante? Eu estou na empresa trabalhando. O que é importante aqui? O meu trabalho. Você ganha para fazer aquilo. Aquilo naquele momento é prioridade. Não adianta você ficar sentado lá, preocupado com coisa que não é nem da tua responsabilidade. Você está em casa, porque se você estiver assim na empresa, você vai ser uma pessoa fazendo um trabalho para a glória de Deus e alegre. Se você está aí na sua casa com a sua família, desfrute da sua família. Você vai viajar com a sua família? Desfrute da sua família. Não leve para a sua viagem problemas que você não vai conseguir resolver. Jesus não chamou ninguém para viver assim. Então, Marta estava fazendo muitas coisas. Maria escolheu uma só. Marta estava trabalhando para Cristo. Maria estava sentada aos pés de Cristo. Irmãos, há momento que é para se calar. Focar em Jesus. Jesus estava lá. E Marta estava ansiosa. E Jesus não falou para Marta: Marta, abandone as suas responsabilidades. Jesus não estava falando para ela isso aí. Ela tinha 1 milhão de responsabilidade dentro do lar. Nós sabemos disso. Mas Jesus não está falando para ela assim: abandone as suas responsabilidades, não faça nada mais. Acorde 10 horas, né? Não cuide mais da casa, né? O que importa é você ficar com a Bíblia o dia inteiro na mão. Jesus não está falando nada disso. Jesus estava presente naquele momento. Como desperdiçar uma oportunidade dessa? É como você está aqui nessa noite. Você veio prestar um culto para Jesus e você está preocupado que amanhã você tem que produzir lá na empresa, que amanhã você tem que responder o e-mail, que amanhã você tem que dar conta disso, que amanhã você não veio adorar Jesus. Você não veio prestar um culto a Jesus. Quando você entrar por aquelas portas, se muita coisa te aflige, ore ao Senhor e fala: Senhor, eu quero entregar todos esses problemas nas tuas mãos. Não quero me preocupar com isso agora. Agora eu quero te adorar. Agora eu quero estar aos teus pés. Agora eu quero te ouvir. Não adianta nada estar aqui, queridos, e estar pensando que amanhã, você nem sabe se amanhã você vai ter dia amanhã. Você nem sabe se amanhã o mundo vai estar aí do jeito que ele está ainda. Não adianta você estar aqui nessa noite. Você precisa mudar. Não adianta você estar aqui nessa noite Outra coisa que Marta não aprendeu é que antes de fazermos algumas coisas para Cristo, precisamos aprender a honrar Cristo.
E não há coisa melhor para honrar Cristo do que um culto, do que um momento separado para isso. Nós vamos ter a semana inteira um monte de problema. Para encerrar, né? Como Cristo é suficiente, então, para aquietar o nosso coração ansioso hoje. Do mesmo jeito que Jesus disse: Marta, olhe para Maria. Veja o que ela está fazendo. Irmãos, nós não temos razão de tudo. Ninguém é melhor que ninguém. Eu acho que foi duro nessa palavra de Jesus para Marta, né? Marta que estava comparando Maria com ela por não fazer. Aí Jesus faz a comparação de que Maria escolheu a melhor parte e Marta não. Ele aponta para aquilo que Maria havia encontrado. Nós precisamos encontrar isso para a nossa vida. O que é? A presença de Jesus. A ansiedade se vence entendendo que Jesus é real na nossa vida. Jesus prometeu estar conosco e Ele está conosco. Amém? Jesus prometeu estar conosco no nosso lar e Ele está conosco. Jesus prometeu estar conosco em todo momento. Maria priorizou o que naquele momento era necessário. E o que era necessário naquele momento? Cuidar de panela? Não. Lavar a fralda? Não. Lavar não, ninguém lava mais fralda, não. É que meus filhos do tempo lavavam fralda ainda. Trocar fralda? Não. Lavar banheiro? Não. Fazer comida? Não. Tem momento que não é para nada disso. Tem momento que é para glorificar a Jesus. Parar. Ficar quieto. Ficar quieta. Ouvindo o que Jesus tem a dizer. Se nós não fizermos isso, nós nunca vamos vencer a ansiedade. Se nós não colocarmos Jesus como prioridade. Maria estava sentada aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Jesus está falando, esse é o tempo, esse é o momento. Não troque isso por nada. Não deixe as preocupações roubar os momentos importantes da sua comunhão com Jesus. Sabe o que a gente percebe, irmãos? Como pastor há tanto tempo. Quando é o culto de ceia, a igreja fica cheia e não tem nem lugar para algumas pessoas sentar. Aí quando é outros domingos, você percebe que o número diminui. As pessoas pensam que é bom estar na igreja só no domingo que é ceia. Será que Jesus está aqui nessa igreja só no domingo de ceia? Será que nós separamos só o domingo de ceia para celebrar o Senhor? Aí você vai conversar, está uma correria minha vida. Correria? Minha vida está uma loucura. Uma loucura? Minha vida está de cabeça para baixo. De cabeça para baixo? Porque você não está colocando Jesus como prioridade na tua vida. Se você colocar Jesus como prioridade na sua vida, tudo vai bem na sua vida. Porque tudo que Jesus ensinou é para o nosso bem. A presença de Jesus é para o nosso bem. As bênçãos de Jesus é para o nosso bem. Não é para colocar nossa vida de cabeça para baixo.
não é para nos deixar confusos. A alma ansiosa diz, esta é a alma ansiosa: tenho muitas coisas para fazer. Tenho muitas coisas para resolver. Ó a alma ansiosa. E o que Jesus diz para essa alma ansiosa? Uma só coisa é necessária. Uma. Colocar Jesus como prioridade da tua vida. Colocar Jesus como prioridade da sua vida. Quando Jesus volta a ocupar o primeiro lugar, nossas preocupações deixam de ocupar a nossa alma. Vamos orar? Coloque-se de pé. Se você é uma das pessoas que está lutando com a ansiedade, eu sei que uma terapia ajuda, um remedinho pode ajudar, mas no final das contas, a solução é Jesus. Eu sei que é bom ir no médico, pode ir, passe lá com psicólogo, psiquiatra, tome um remedinho se preciso, para te ajudar. Mas o melhor mesmo, sabe o que é? É Jesus. É o Evangelho. É a palavra de Deus. E eu vou dizer para você que em todo o meu tempo de cristão, se eu não tivesse, sinceramente, irmãos, se eu não tivesse mergulhado a minha vida na palavra de Deus, eu tinha sucumbido. Tanto problema que eu tive na minha vida. Se eu não tivesse mergulhado, e eu agradeço a Deus por isso, eu me joguei, mergulhei e estou até hoje mergulhado na palavra de Deus. Ainda mais hoje, aposentado. Me lancei totalmente, eu confio plenamente na palavra de Deus. Plenamente. As pessoas podem falar o que quiser que está acontecendo no mundo. Ah, porque vai haver a terceira guerra mundial, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Pode acontecer o que for. Eu confio no que Jesus disse. E se você está perdendo essa esperança, volte-se nessa noite para Jesus. Olha quantas ilusões tem nesse mundo, hein? Esse mundo está cheio de ilusão, cheio, mas cheio. E as pessoas rapidamente correm para elas como solução. Rapidamente. Dificilmente uma pessoa chega e fala assim: a palavra de Deus falou comigo de tal maneira. Dificilmente você escuta isso de um crente hoje. Não foi o fulano, o beltrano, o cicrano que me falou, foi a palavra de Deus. Eu me assentei e falei: Jesus, fala comigo. E Deus falou comigo. Se isso não tirar a ansiedade do coração de uma pessoa, contrate 30 psiquiatras aí. Pode contratar. Não vai resolver a sua vida. Porque a falta nossa do ser humano não é falta de médico. Não é falta de remédio. Nós estamos na tecnologia avançada da medicina. Temos remédio para tudo que você imaginar. Tudo. A solução para mim e para você, para nossa alegria, é Jesus Cristo.
Senhor, quero te agradecer pela tua palavra. A palavra que foi fiel e verdadeira para Marta naquele dia, também é para o meu coração nessa noite. Também é para todos aqueles que estão ouvindo nessa noite. O Senhor é fiel. O Senhor cuida daqueles que o amam. O Senhor entra com providência quando nós buscamos uma solução. Senhor, olha para nós nessa noite. Olha para aqueles que estão ansiosos. Olha para aqueles que não estão conseguindo dormir direito. Olha para aqueles que estão cansados, desanimados. Senhor, olhe para aqueles que estão preocupados exageradamente. Senhor, olhe para aqueles que não sabem que caminho tomar. E use esta palavra para mudar esse coração, para mudar essa mente, para que esse irmão, essa irmã não viva mais como Marta, ansiosa com tantas coisas, quando nós temos o Senhor como nosso maior recurso. Obrigado, Deus. Abençoe, Pai. Que nessa noite o Senhor traga libertação a corações ansiosos, a mentes aprisionadas, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Deus abençoe a todos. Até quarta-feira.